7h35, estamos de volta com mais Bom Dia Piauí. Vamos voltar a conversar com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, que continua aqui no nosso estúdio. Marcos, deixaria fazer uma pergunta com você. Vamos falar sobre segurança, né, Felipe? O governador, o senhor anunciou ainda na campanha que seriam 1.000 policiais por ano, né? No caso da PM, seriam 4.000 novos policiais. O senhor já está anunciando para o próximo final de semana. Como é que isso vai ser ao longo dos anos? Na verdade, nós superamos a meta, Marcos, porque a gente vai nomear na sexta-feira, eu vou assinar o decreto com a nomeação de mais de 1.000 homens, pode chegar a 1.100, porque tem algumas questões judiciais envolvendo pessoas que conseguiram na justiça a aprovação para o curso de formação, então pode chegar a 1.100. Na semana que vem, eu já vou autorizar o curso de formação para mais 550 que já estão classificados, com a expectativa de nomear até dezembro. Isso desse mesmo concurso, né? Deste mesmo concurso. Então, seriam já 1.600 aproximadamente. Teremos 200 bombeiros militares do concurso que foi realizado recentemente pela UESP. Então, a gente espera estar nomeando também os 200 iniciais neste ano, além de vários policiais civis, que eu já nomeei alguns no início do ano, vou nomear outros. Então, contando todas as forças de segurança, policiais, militares, bombeiros militares e policiais civis, vamos chegar próximo a 2.000 nomeados neste primeiro ano de gestão. E nós vamos cumprir e até superar a meta de 4.000 homens e mulheres para as forças de segurança. Como é que vai ser a distribuição desses homens no Piauí? Todos esses que estão sendo nomeados vão para cidades do interior do estado, pequenas cidades, e obviamente que vai ter uma remoção de alguns para abastecer as grandes cidades. Por exemplo, Teresina tem que ter um grande aumento do efetivo. A maior concentração de homicídios está em Teresina. Segundo lugar, Parnaíba. Então, Teresina, nós temos que ter uma preocupação especial. E por isso que a gente vai ter um aumento efetivo de pelo menos 400 novos homens e mulheres já em função desta nomeação. Não é que esses irão para Teresina. Eles irão para o interior, mas, obviamente, alguns virão para as cidades polo, inclusive Teresina. O fato é que as 224 cidades do Piauí terão aumento de efetivo. E a ideia é que até o final do ano, nenhuma cidade tenha um número mínimo de 8 policiais. E naquela cidade, com 2.000 habitantes, ela vai ter, no mínimo... Aquele chamado GPM, 8, né? É o GPM com o mínimo, né, estabelecido, que é de 8 policiais, sem precisar comprar a folga de outros para poder fazer esse complemento. Então, assim, vai beneficiar enormemente a população do Piauí, especialmente das duas regiões metropolitanas, Teresina e Parnaíba. E a gente espera que essa medida, junto com outras que nós já estamos executando, gere um clima de segurança, diminua os indicadores de violência, homicídios, roubos e furtos, principalmente, e a gente volte a ter um patamar razoável, né, nesses indicadores, gerando um clima de segurança e de paz na nossa sociedade. Governador, vamos mudar para a saúde, né? Essa é uma área que tem gerado muita discussão, porque o senhor já anunciou a disposição do governo de mudar o gerenciamento, né, que hoje tem na rede estadual, né, com a gestão por meio de organização social. O senhor, inclusive, já declarou até publicamente que não abre mão disso, que considera esse um método mais adequado e que pese reações, né, da classe médica, né, do Conselho de Saúde. Por que o senhor acha que esse método é o mais correto? Olha, eu respeito as divergências. É natural que quando você propõe uma mudança na gestão, haja vozes em contrário. A gente respeita, faz parte da democracia. Mas eu vou lhe colocar os argumentos por que a gente vai fazer essa experiência com alguns hospitais. A rede estadual tem 36 hospitais do estado, que o estado administra. É talvez o maior indicador entre os estados brasileiros, entre número de hospitais por número de habitantes. Então já é uma rede grande, mas a gente considera que é uma rede pouco resolutiva, especialmente no interior. A gente precisa melhorar a resolutividade. Então nós estamos optando por 4 hospitais, a nova maternidade de Teresina, o Hospital de Parnaíba, que é um hospital de grande porte no interior, o Hospital de Campo Maior, que é um hospital de médio porte, e o Hospital do Mocambinho, que é um hospital de pequeno porte. Essas 4 experiências seriam administradas por organizações sociais, que são associações sem fins lucrativos, para termos uma gestão nesse novo modelo que praticamente todos os estados da federação seguem. Aí eu vou lhe dar alguns dados que qualificam essa nossa decisão. Primeiro, saiu uma relação do CONAS, dos 40 melhores hospitais públicos,
39 são administrados por organizações sociais, nesse ranking. Tem um relatório do Tribunal de Contas da União que também aponta os benefícios dessa administração indireta. Segundo, há muita reclamação como se isso fosse uma privatização. Como isso é uma privatização? Se o hospital continuará sendo público, atendimento gratuito e os servidores recebendo as remunerações que já recebem atualmente. Então, não há nenhuma privatização nesse sentido. Agora, claro, a sociedade, como tem organizações sociais que trabalham direito e outras que não trabalham, então é natural que hajam reações em contrário, com receio desse novo modelo. Por conta disso, vai ser uma experiência ou já é para valer? Não, é para valer. Obviamente que eu não sou dono da verdade, nem quero ser dono da verdade. E a gente não terá problema nenhum de dar um passo atrás se isso não melhorar o atendimento ao cidadão. Porque o foco dessa nossa decisão é o usuário do SUS. Você que usa o sistema hospitalar, principalmente no interior, sabe que é pouco resolutivo, por N razões. Então a gente quer experimentar o que os outros estados estão fazendo. Você vai em São Paulo, praticamente todos os hospitais públicos são administrados por OS. Você vai aqui no Ceará, vários o são. Agora, então, a gente quer fazer sim essa experiência, respeitamos as decisões em contrário, estamos atentos sim às manifestações, respeitamos tudo isso, mas nós queremos que a sociedade avalie e, ao final das contas, eu que represento a sociedade devidamente eleito, vou tomar uma decisão em sintonia com o povo. Se melhorar o atendimento, a gente continua nesse processo. Se não melhorar, a gente exclui esse processo. Agora, governador, eu tenho duas perguntas ainda relacionadas a esse assunto. O que é que vai ser feito de diferente para que dê certo, já que em Picos essa experiência não funcionou? E a segunda coisa, eu queria saber como é que fica daqui para frente essa situação das pessoas que procuram no interior, mas não encontram um resultado e tem que vir para a capital. Não, eu não tenho conhecimento sobre essa experiência de Picos. Como eu disse para você, toda atividade humana tem gente que trabalha correto e gente que não trabalha. Então, eu não vou aqui julgar o caso específico. O nosso caso, da maneira que a gente está fazendo, eu tenho muita convicção que vai dar muito certo. E que o usuário do SUS, ao final do processo, vai aprovar o modelo. Repito, eu não sou dono da verdade. Se não tiver dado certo, a gente recua sem problema algum. Mas a gente não vai deixar de fazer uma experiência que vários estados, praticamente todos, eu pedi para a Secretaria de Saúde fazer uma pesquisa se são todos ou se são quantos estados que têm esse modelo, para a gente poder melhorar o serviço. Então, a gente vai perguntar para a população de Parnaíba, para a população de Campo Maior, para a população aqui da Zona Norte de Teresina, para a população que vai usar a nova maternidade de Teresina, que nós vamos inaugurar dia 28 de julho. Convido vocês aqui a participarem dessa inauguração do dia 28 de julho, primeiro o ambulatório e depois, em outubro, vai toda a maternidade. Então, a população é que vai dizer, se o atendimento melhorar, a gente segue com o modelo. Se o atendimento não melhorar, a gente recua com o modelo. Educação, né? O senhor anunciou, começou com 100 escolas, mas agora são todas as escolas em tempo integral. E assim, governador, o que a gente vê, inclusive, aqui no dia a dia, é que as escolas, hoje algumas, têm dificuldade para funcionar ali no modelo regular. Então, como transformar isso em tempo integral? Qual é a meta do senhor e o que vai ser feito para agilizar isso? Garantia para alunos e pais. Olha, é verdade, Marcos. Tem muitos desafios para você tornar uma escola em tempo integral. Começa com a infraestrutura, começa com a questão de servidores, mas se a gente não apontar nessa direção, a gente não melhora nunca. Então veja as atuais 96 escolas de tempo integral. Na verdade, já vamos chegar a 200 até o final do ano. Todas começaram com o processo e depois as melhorias foram chegando na infraestrutura e os resultados aparecendo. Então nós apontamos a direção, o caminho e a meta. Serão todas as escolas, não mais só 100. 100 a gente já bateu a meta, mais do que bateu no primeiro semestre da gestão. Mas não quer dizer que a escola está perfeita. Essas escolas precisarão, sim, muitas delas, melhorar sua infraestrutura. Eu já tenho, Marcos, cerca de 150 escolas do estado do Piauí, das 502, com uma estrutura que eu posso dizer assim, num padrão elevado. Que é essas que a gente está inaugurando, com ar-condicionado nas salas, com laboratório de ciência, com laboratório de informática, com internet com alta velocidade, com mobiliário novo, com refeitório climatizado, com biblioteca ampla, com espaço. Eu tenho 150 aproximadamente nesse novo padrão de infraestrutura. Mas temos outras 350 para poder melhorar. E isso vai sendo feito ao longo do tempo.
Mas isso não impede da gente já mudar o modelo pedagógico para o tempo integral. Então é melhor o aluno ficar o tempo todo na escola, ainda que a escola tenha algumas deficiências do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de servidores, do que ele ficar só em tempo parcial. E, naturalmente, essas outras melhorias, que são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, irão acontecer. E nós vamos buscar, Felipe e Marcos, o primeiro lugar no IDEB. A gente tem consciência de que o Piauí tem condição de ser a melhor educação de ensino médio do Brasil. É isso que nós vamos perseguir com todos esses investimentos que nós estamos fazendo na educação do Piauí. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Vamos falar sobre política? Vamos, mas deixa eu só fazer uma pergunta para a gente entrar. É bem rapidinho. É porque, assim, o servidor público, governador, cobra aí um plano de salários, né? O senhor tem anunciado bonificação para o setor da educação, né? Visivelmente tem sido ali um setor que o senhor tem tido um olhar melhor, mas de política salarial para o servidor, o que o senhor planeja e pode anunciar? Deixa eu só fazer um esclarecimento. Às vezes a gente é muito criticado porque a gente dá a bonificação para os da ativa e não dá o reajuste que poderia beneficiar os inativos. Nós temos um problema no Fundeb. O Fundeb não permite pagar servidores inativos, aposentados, só os da ativa. Então, por mais que o Fundeb melhore o valor, eu não consigo transferir essa melhora para os aposentados. Por isso que, com razão, os aposentados reclamam que não estão tendo o mesmo benefício. Com relação ao aumento dos servidores, nós estamos instalando, a partir do próximo mês, uma mesa de negociação para dar um reajuste global para todos os servidores. Eu não posso dizer quanto vai ser ainda e nem qual mês que a gente vai conseguir implementar. Por quê? A gente vai esperar o relatório do segundo quadrimestre, porque com base no primeiro a gente não consegue garantir esse reajuste para o primeiro semestre, por exemplo. Então, por volta do mês de agosto ou setembro, a gente vai apresentar o nosso plano de reajuste global para todos os servidores, porque todos são importantes. Mas seria ainda para este ano, governador? Eu tenho dificuldade de afirmar que será neste ano. Na pior hipótese, será em janeiro do ano que vem, porque a gente realmente pega um orçamento ainda sofrendo as consequências da Lei Complementar Federal 194, que inclusive o Piauí vai ter que devolver recursos, porque compensou mais do que o que conseguiu. Então, é uma dificuldade adicional que o Piauí vai ter nesse segundo semestre. Mas o fato é que a mesa de negociação com os servidores públicos estará instalada a partir do próximo mês e a gente vai ter uma definição até setembro de qual valor será dado linearmente para todos os servidores, ativos e inativos, e em que mês será implementado. Claro que isso vai ser discutido com a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Agora vamos falar sobre política. Particularmente, eu acho cedo falar sobre a eleição do próximo ano. Mas o seu partido, o PT, ele já está em uma ebulição ali de negociações, de nomes que já estão aparecendo. Já existe um posicionamento do governador do Estado? Olha, eu tenho dito, Felipe, que só vou me posicionar sobre as eleições municipais no ano que vem, em meados do ano que vem, quando começa, de fato, o processo eleitoral. Eu, como agente político, filiado ao Partido dos Trabalhadores, vou dar a minha opinião, sim, como todos os demais líderes farão nos seus respectivos partidos. Então, nesse momento, a discussão ela é partidária, é natural. Costumo dizer que o processo eleitoral, a política partidária, é o oxigênio da democracia. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, já estão falando de política de novo. Ora, mas é a política que garante a democracia. Ruim com a política, pior sem ela. Então, a gente tem que valorizar e entender que é natural do processo político as discussões políticas. Agora, claro, que a gente tem que aproveitar os anos ímpares, que não tem eleição, para focar mais ainda na administração. Nos anos pares também, mas nos anos ímpares mais ainda, porque não tem eleição esse ano. Então, eu, como governador, minha equipe está orientada a focar na administração. Deixa eu só emendar a pergunta do Felipe, governador. Mas qual é o perfil que o senhor defende do candidato do partido do senhor? Olha, se eu começar a falar disso, eu estou falando já estou incoerente com o que eu falei anteriormente, que eu não vou discutir isso. Eu acho que o perfil tem que ser de quem ama a cidade de Teresina, está disposto a trabalhar muito, a percorrer cada canto dessa cidade para poder realmente ter compromisso para fazer o bem para o povo de Teresina e de qualquer outra cidade do estado. Pelas escolhas do governador, acho que vai para um técnico aí.
Mas eu acho que o governador, né, se a gente ficar aqui até a noite, ele não vai falar, né, Felipe? Então a gente marca uma próxima entrevista. Governador, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Piauí. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Felipe, Marcos. Uma boa semana a todo o povo do Piauí. Valeu, Teixeira, eu só quero deixar um recado rapidinho. Gente, ó, notícias da política como essa que o governador coloca, né, e a gente discute sempre. Entra lá, portal clubenews.com/bastidores da notícia, essas e outras informações. E agradecer a todo mundo, viu, Felipe, pela atenção, pela audiência. Hoje foi lá para cima, viu? Com certeza. Como todos os dias. Gente, que Deus nos proteja sempre, viu? Até amanhã, Felipe. Até amanhã. Até amanhã não, até daqui a pouco, né? No Jornal do Meio-Dia, lá na Clube News FM.